Minha mãe me contou essa história tantas vezes com um jeito tão sério que eu cresci sentindo como se eu mesma tivesse estado lá naquela noite. Quando tudo aconteceu, em 1937, ela tinha por volta de 10 anos e morava na fazenda do Sobradinho, em Quirinópolis, Goiás. Quem levou esse caso para dentro de casa foi uma empregada que trabalhava lá e conhecia de perto a comadre e o compadre envolvidos nessa tragédia. E minha mãe dizia que de tudo que ouviu quando era menina, nada deixou ela tão assustada quanto a manhã em que a verdade apareceu do jeito mais cruel, presa nos dentes de um homem que voltou para casa como se não tivesse feito nada. Quando tudo isso aconteceu, minha mãe tinha mais ou menos 10 anos. Era menina ainda, magrinha, curiosa, dessas que ouvem conversa de adulto escondida perto da porta e depois não dormem direito. Ela morava na fazenda do Sobradinho, em Quirinópolis, Goiás, num tempo em que a noite era noite mesmo, sem poste, sem luz elétrica clareando o terreiro, sem barulho de carro cortando estrada. O mundo ali era mato, criação, chão batido, casa grande, paiol, curral, chiqueiro e um silêncio que de dia parecia paz, mas de noite parecia aviso. Quem trouxe essa história para dentro da memória da minha mãe foi a empregada da casa. Minha mãe sempre dizia isso com muita firmeza. Não tinha sido conversa de venda, nem caso passado de boca em boca por gente que queria aumentar o medo. Tinha vindo de quem viu o desespero de perto, de quem entrou na casa naquela madrugada, de quem escutou a comadre chorar, de quem percebeu antes de todo mundo que tinha coisa errada demais acontecendo ali. Essa empregada trabalhava na fazenda havia anos e conhecia bem o casal envolvido. Minha mãe não falava o nome dela toda vez. Às vezes, chamava de Rosa. Às vezes, só dizia a moça da casa, como se o nome fosse menos importante que o que ela carregava na lembrança. O que importava era que minha mãe jurava, com a certeza de gente antiga, que ela não era mulher de inventar coisa desse tamanho. A fazenda, pelo que minha mãe descrevia, era grande e espalhada. A casa principal ficava num pedaço um pouco mais alto do terreno, de onde se via o terreiro limpo, o curral mais ao fundo, o chiqueiro meio de lado e, depois da cerca, um mato mais fechado que crescia sem pedir licença. Tinha mangueira velha fazendo sombra, galinha ciscando perto da cozinha, cachorro dormindo esticado no calor do fim da tarde e cheiro de lenha queimando quase o tempo todo. Era vida de roça, trabalho cedo, comida simples, muita reza, muito costume antigo e muito respeito por coisa que não se explicava. O povo dali não saía falando de assombração à toa. Tinha medo, tinha história, tinha crença, mas também tinha um jeito prático de tocar a vida. Só que havia noites em que até gente prática fechava a janela mais cedo e evitava olhar demais para o rumo do mato. Nessa época, morava ali um casal que todo mundo tratava por comadre e compadre. Minha mãe dizia que a comadre era uma mulher muito bonita. Chamava a atenção até no meio da poeira da roça. Loira de verdade, olho azul claro, pele muito branca, o que já fazia o povo comentar, porque não era um tipo comum por aquelas bandas. Tinha 3 filhos pequenos, um ainda de colo, e levava a casa como dava, entre panela, roupa, choro de menino e as ausências do marido. O compadre era homem forte, robusto, largo, desses que parecem dar conta de derrubar cerca e levantar bezerro no braço. Trabalhava, tinha presença, era respeitado, mas tinha um costume que todo mundo conhecia. Toda sexta-feira ele saía de noite para jogar carteado e dançar catira, e só voltava na manhã seguinte. Num primeiro olhar, isso não tinha nada de estranho. Era bem do interior mesmo. Homem sair para prosear, jogar, beber um pouco, dançar, voltar com o dia clareando. Só que, com o tempo, algumas coisas começaram a incomodar quem prestava atenção. Minha mãe dizia que a empregada notava mais do que falava. Notava que nas sextas de lua cheia, o homem ficava diferente desde cedo, mais quieto, mais seco, mais inquieto. Rodava pela casa sem necessidade, passava a mão na nuca, mal comia,
Ficava com o olho perdido no nada. E os cachorros, que abanavam o rabo para quase todo mundo, nessas noites se encolhiam quando ele passava. Um deles, segundo Rosa contou, já tinha deixado a comida no prato e saído de fininho quando o compadre entrou na cozinha perto do escurecer. Minha mãe era menina, mas lembrava muito bem do jeito como essas coisas eram comentadas pela metade. Adulto naquela época tinha mania de falar em código perto de criança, achando que elas não entendiam. Só que entendem. Minha mãe dizia que, quando as mulheres achavam que os pequenos não estavam ouvindo, uma soltava um "isso não é normal", bem baixinho, e a outra respondia com um "fala baixo, pelo amor de Deus". Ela contava que sentia o ar mudar nas sextas de lua cheia, mesmo sem compreender direito o motivo. A casa ficava mais calada. O terreiro parecia maior, o mato mais perto. O próprio escuro parecia esperar alguma coisa. A noite que virou essa história do avesso foi em 1937. Minha mãe fazia questão do ano, porque depois disso, nunca mais esqueceu. Ela tinha 10 anos e já ajudava em pequenas coisas. Passava recado, pegava água, varria um pedaço do terreiro, embalava menino dos outros quando alguém pedia. Naquela semana, a lua veio muito redonda. Minha mãe dizia que era uma lua branca, forte, dessas que deixam a noite clara demais e, em vez de dar sossego, tiram ainda mais a paz. No fim da tarde, a empregada já estava agoniada sem motivo certo. Falou que o ar estava pesado. Falou que passarinho tinha sumido cedo demais da copa das árvores. Falou que cachorro quieto em noite clara nunca era bom sinal. Minha mãe ouviu isso e guardou, sem imaginar que ia passar a vida inteira lembrando. O compadre saiu depois da janta, como fazia sempre. Botou a melhor roupa que usava nessas ocasiões, ajeitou o chapéu, disse que voltava no outro dia e sumiu pelo caminho de terra. A comadre ficou em casa com os 3 meninos. Os 2 maiores já estavam sonolentos e o pequeno, ainda de colo, tinha mamado e acabado de pegar no sono. Ela enrolou o bebê num coeiro de baeta vermelha, um pano grosso, bom, de tecido forte, desses que protegem criança do vento da madrugada. Minha mãe repetia esse detalhe toda vez. Vermelho. O coeiro era vermelho. Como se a cor sozinha já anunciasse desgraça. A empregada, pelo que contou, tinha ido para o quartinho dela nos fundos, mas não estava dormindo ainda. Em casa de fazenda, ninguém apaga de uma vez. Sempre tem uma panela para cobrir, um fogo para ajeitar, uma porta para conferir. Minha mãe, menina curiosa, ainda estava acordada também, deitada no quarto que dividia com outra parenta, ouvindo o som distante das coisas da noite. O que tirou todo mundo do rumo foi o barulho vindo do chiqueiro. Primeiro foi uma pancada seca na madeira, depois um guincho agudo de porco novo assustado. Em seguida, uma correria confusa, barulho de bicho se batendo, coxo virando, madeira rangendo. Na hora, a comadre achou que fosse raposa, cachorro do mato ou qualquer coisa do tipo. Não seria a primeira vez que algum bicho tentava mexer com criação. E porco, numa fazenda daquelas, não era pouca coisa. Era sustento, era dinheiro, era reserva. Deixar para ver de manhã podia significar prejuízo grande. A comadre pegou o menino no colo, ainda enrolado no coeiro vermelho, e saiu para o terreiro. Esse é um ponto que sempre deixou minha mãe incomodada, porque, segundo Rosa, a comadre podia ter chamado alguém, podia ter gritado, podia ter acordado a casa toda. Mas não. Foi sozinha, no impulso, no pensamento de quem imagina estar lidando com um bicho de mato e não com coisa pior. Minha mãe dizia que às vezes o destino entra na vida da gente por um passo bobo que parecia sem importância. A lua clareava tanto que dava para enxergar o rumo do chiqueiro sem lamparina. O terreiro estava lavado de luz branca. As sombras das árvores caíam compridas no chão. O vento quase não mexia. Minha mãe repetia um detalhe que ouviu de Rosa. A noite estava estranhamente parada. Nem folha farfalhava direito. Só o barulho dos porcos quebrando o silêncio.
A comadre foi se aproximando com o bebê no peito, o pé ligeiro, o coração já apertado. E então ela viu. Minha mãe nunca descrevia a criatura do mesmo jeito 2 vezes, porque dizia que a própria Rosa se atrapalhava ao contar. Não por mentira, por medo. Tinha coisa ali que nem a memória dela conseguia ajeitar direito. Mas a parte principal sempre vinha igual. Dentro do chiqueiro, no meio do barro revolvido e dos porquinhos se atropelando de um lado para o outro, havia um bicho grande demais para ser cachorro e torto demais para ser gente. Tinha um lombo alto, pelo escuro, sujo, cabeça enorme e um jeito errado de se mover. Em alguns instantes parecia estar apoiado em 4 patas. Em outros, se erguia nas traseiras, num equilíbrio ruim, quase de homem bêbado, só que muito mais pesado e muito mais feio. O focinho era comprido, a boca aberta deixava os dentes à mostra, e o cheiro que saía dele era tão insuportável que a comadre sentiu o estômago virar na mesma hora. Minha mãe sempre se arrepiava ao repetir isso. Dizia que Rosa falava do cheiro primeiro, como se o fedor tivesse chegado antes da imagem. Não era cheiro só de bicho, nem só de lama, nem só de carniça. Era uma mistura de pelo molhado, terra podre, coisa estragada, e um azedo quente que parecia entrar pelo nariz e grudar dentro da cabeça. A comadre travou no lugar por um instante. O menino no colo mexeu, resmungou, e aquele ser virou devagar na direção dela. A parte do olhar minha mãe dizia que nunca esqueceu. Rosa descrevia os olhos da criatura como os olhos mais ruins que ela já tinha ouvido falar. Não porque brilhassem, não porque soltassem fogo, nada disso. Minha mãe detestava quando alguém aumentava a história com enfeite de cinema. Ela cortava na hora e dizia: não tinha luz saindo de olho nenhum. O medo vinha justamente porque parecia real demais. O que assustava, segundo Rosa, era que os olhos não eram vazios de bicho qualquer. Eram atentos, fixos. Pareciam reconhecer alguma coisa. Pareciam entender que havia uma mulher ali segurando um bebê. A comadre deu um passo para trás. Foi aí que o menino acordou e chorou alto. No instante em que o choro cortou a noite, a criatura veio. Minha mãe falava isso sem piscar. Não pulou como cachorro, não correu como onça. Veio num impulso torto, pesado, desesperado, batendo no cercado, jogando barro e palha para os lados, indo reto na direção da comadre. Ela virou o corpo num reflexo e protegeu o menino junto ao peito, cobrindo a cabeça dele com o coeiro vermelho e com o próprio braço. O bicho avançou e abocanhou o pano. Rosa dizia que o grito da comadre atravessou a fazenda inteira. Minha mãe lembrava disso porque ela mesma acordou de vez naquele momento e sentou na cama sem entender nada. O choro do bebê misturado com o berro da mãe deu um frio em todo mundo. A comadre caiu de joelhos no barro, agarrada na criança, enquanto a criatura puxava o coeiro com força. Não foi um ataque espalhafatoso como o povo costuma inventar. Foi pior. Foi um puxão bruto, insistente, como se o bicho quisesse arrancar do colo dela justamente o que estava enrolado naquele pano. Minha mãe sempre fazia uma pausa aí, porque essa parte mexia muito com ela. Dizia que Rosa contava chorando. A comadre segurou o bebê com toda a força que uma mãe consegue ter quando acha que vai perder o filho. O coeiro esticou, repuxou, começou a rasgar. O menino gritava sem ar. A mulher gritava junto, chamando por Jesus Cristo, por Nossa Senhora, por qualquer coisa do céu que pudesse ouvir. O bicho rosnava baixo, um som grosso, abafado, nada parecido com latido. Os dentes rasgavam a baeta vermelha e puxavam de novo. Fiapos do pano voaram no barro. A criatura chegou tão perto que a comadre sentiu o bafo quente e podre bater no rosto. Minha mãe dizia que talvez a parte mais terrível da história fosse essa. A luta não durou muito, mas na lembrança de quem contou parecia infinita, porque o tempo do medo não é igual ao tempo do relógio. Um instante vira um buraco enorme. A comadre, segundo Rosa, já estava certa de que ia perder o menino. E então fez o que lhe veio do fundo da alma. Gritou o nome de Jesus Cristo bem na cara da criatura, com toda a força que tinha.
Não foi reza bonita, não foi promessa. Foi um grito de mãe. E a coisa parou. Minha mãe sempre arrepiava os braços nessa hora, mesmo já velha. A criatura travou com o coeiro ainda preso nos dentes por um segundo comprido demais. Ficou olhando para a comadre. Depois soltou. Deu um passo para o lado como se estivesse confusa, como se tivesse lembrado de algo ou tomado um susto que não vinha de fora. Em seguida, virou de costas e sumiu correndo para o rumo da mata, quebrando capim, estalando galho, deixando no ar aquele fedor insuportável e o barulho dos porcos ainda se debatendo. A comadre correu de volta para casa como pôde, tropeçando, chorando, o bebê agarrado no peito, o coeiro quase aos pedaços. Rosa saiu do quartinho assustada. Encontrou a mulher branca feito papel e precisou praticamente arrastar ela para dentro. Trancaram porta, janela, botaram banco no batente, acenderam lamparina, pegaram terço. Os 2 filhos maiores, acordados no susto, começaram a chorar sem entender nada. E a casa toda entrou num estado de medo que minha mãe nunca esqueceu. Ela dizia que não lembrava de detalhes de muita coisa da infância, mas daquela madrugada lembrava até do jeito como a chama do lampião tremia. Rosa olhou o bebê primeiro. Graças a Deus, a criança não estava ferida. Assustada demais, sufocada de tanto choro, mas inteira. O estrago tinha ficado no pano. O coeiro vermelho estava rasgado em vários pontos, pendurado em tiras. A comadre tremia sem parar. Mal conseguia falar. Só repetia que era um cão enorme, um cão que andava em pé, um cão que queria o menino. Rosa fez o sinal da cruz e mandou ninguém abrir a porta por nada até amanhecer. Minha mãe, no quarto ao lado, ouvia tudo picado e tentava juntar sentido na cabeça de menina. Ela sabia que era coisa séria porque os adultos tinham parado de fingir que não havia perigo. O resto da noite foi de espera. E pelo que minha mãe me disse, essa espera foi quase pior do que o ataque. Porque depois que o susto passa e a casa fecha, sobra o escuro do lado de fora e a imaginação fazendo o serviço dela. De vez em quando os cachorros latiam longe e calavam de uma vez. Teve momento em que alguém jurou ouvir passos no terreiro. Teve hora em que a comadre dizia estar sentindo o cheiro do bicho de novo perto da janela. Rosa rezava baixo e apertava um terço tão forte que quase marcou a palma da mão. Minha mãe, do canto dela, não conseguia fechar os olhos. Pensava no homem da casa, que ainda não tinha voltado. Pensava no que apareceria se alguém destrancasse a porta. Pensava no bebê, que soluçava de vez em quando no colo da mãe. O amanhecer veio devagar. Quando o céu começou a clarear, o medo não passou, só mudou de forma. Agora a casa esperava a volta do compadre. A comadre queria que ele chegasse logo, visse o que tinha acontecido, fosse atrás do bicho, chamasse homens, resolvesse a situação. Ela ainda pensava como esposa de um homem da fazenda. Ainda acreditava que a ameaça estava do lado de fora e que o marido voltando seria proteção. O destino, como minha mãe dizia, adora essas crueldades. O compadre apareceu na mesma hora em que costumava voltar das noites de carteado e catira. O cavalo entrou no terreiro com passo cansado. Ele desceu parecendo moído, a roupa amarrotada, a cara de quem não tinha dormido nada. Minha mãe, mesmo menina, reparou no jeito estranho como ele veio andando, pesado, como se o corpo doesse inteiro. A comadre foi abrir a porta ainda tremendo. O bebê no braço, o resto do coeiro vermelho pendendo em fiapos. Rosa estava atrás dela, segurando a própria respiração. O compadre perguntou o que tinha acontecido. Perguntou por que a porta estava barrada. Perguntou por que ela estava naquele estado. E antes que a mulher conseguisse responder, ele sorriu. Foi aí que tudo mudou. Minha mãe, quando me contava essa parte, baixava demais a voz, quase um sussurro. Dizia que Rosa jurou por Nossa Senhora que viu claramente fiapos vermelhos presos nos dentes dele. Não resto de comida, não reflexo. Fiapos de pano, baeta vermelha, os mesmos pedaços que a criatura tinha arrancado do coeiro do bebê horas antes no chiqueiro. A comadre ficou muda. Rosa também.
O homem, sem perceber de imediato o peso daquele instante, ainda esperou resposta. Passou a língua pelos dentes num gesto rápido, quase automático, como quem limpa qualquer sujeira comum. Só que ali não havia sujeira comum nenhuma. Havia a prova que ninguém queria ver. Minha mãe dizia que foi o tipo de certeza que desaba sem fazer barulho. Nem precisa de palavra. A pessoa olha e entende. E depois de entender, nunca mais volta a ser a mesma. Mesmo assim, a comadre não falou nada. Não apontou, não acusou, não perguntou. Inventou na hora que alguma raposa tinha mexido no chiqueiro e que ela havia se assustado. O compadre ficou olhando para ela por alguns segundos e depois entrou. Passando perto da porta, Rosa sentiu um resto daquele cheiro ruim vindo da roupa dele. Não tão forte quanto o do ataque, mas presente. Um fundo de pelo molhado, lama velha, mato e azedo. O suficiente para embaralhar de vez o que ainda restava de negação. Minha mãe dizia que aquela manhã andou arrastada. O compadre pediu café como se nada estivesse fora do lugar. Sentou, bebeu, lavou o rosto e foi se deitar, dizendo que a noite tinha sido longa. A comadre mal conseguia segurar a xícara sem deixar cair. Rosa fazia serviço mudo, sem erguer muitos olhos. E minha mãe, menina de 10 anos, observava tudo sem compreender por inteiro, mas sentindo a força daquilo. Era como se a casa tivesse sido invadida por um segredo imenso e ninguém ousasse dizer o nome. Mais tarde, quando o homem dormia, Rosa foi com a comadre até o chiqueiro. O barro estava todo revirado. As ripas de um lado tinham sido abertas à força. Os porquinhos estavam espremidos num canto, ainda ariscos. No chão havia marcas confusas, nada limpo o bastante para alguém mostrar e dizer com segurança: foi isso. Só sujeira, aflição e o resto do pano vermelho rasgado. A comadre pegou um pedaço entre os dedos e ficou olhando como quem já sabe a resposta, mas reza em silêncio por uma mentira salvadora. A mentira não veio. Foi nesse ponto que, segundo minha mãe, Rosa falou o que estava preso na garganta. Disse que aquilo não tinha sido bicho comum. Disse que a avó dela contava histórias de homem marcado, homem que virava outra coisa em certas noites, homem que corria mato sem se lembrar direito depois. Disse a palavra lobisomem. Não em tom de lenda divertida, falou como quem cospe doença. A comadre quis negar. Quis dizer que era absurdo. Quis achar outra saída. Mas não conseguiu, porque o pano rasgado existia, o cheiro existia, o ataque existia, e os fiapos vermelhos nos dentes do marido também. Minha mãe me contou que depois disso, a vida naquela fazenda nunca mais teve sossego. Não porque todo dia acontecesse alguma coisa, mas porque o medo se instalou. E medo instalado muda a cor da rotina. A comadre passou a vigiar o marido sem querer parecer que vigiava. Recolhia os meninos mais cedo. Não deixava mais o bebê sozinho nem por um minuto. Nas sextas-feiras, o coração dela começava a apertar ainda de manhã. O compadre continuava saindo para jogar e dançar catira, mas agora cada passo dele rumo ao terreiro parecia carregar outro sentido. Rosa também ficou mais atenta. Espalhava a arruda perto da porta, fazia oração baixa, benzia a água sem dar explicação. Minha mãe via isso tudo e entendia, do jeito infantil dela, que havia um perigo dentro da própria casa. Uma coisa que sempre me marcou nessa história é que o compadre, fora dessas noites, não era descrito como um monstro o tempo todo. Esse detalhe, vindo da boca da minha mãe, deixava tudo mais pesado. Ela dizia que a comadre sofria justamente por isso. De dia, ele podia ser o mesmo homem de sempre. Cortava lenha, ajeitava cerca, mexia com o cavalo, segurava um dos meninos no colo, almoçava em silêncio, perguntava do serviço. Não tinha nada de criatura ali. Era homem de carne e osso, cansado, muitas vezes fechado, mas homem. A dúvida não era se a coisa existia, era quanto daquilo era escolha, quanto era doença, quanto era maldição, quanto era consciência.
Essa parte me deixa inquieta até hoje. Minha mãe dizia que a própria mãe do compadre, uma mulher antiga e dura, parecia saber mais do que contava. A comadre, desesperada, tentou puxar assunto com ela alguns dias depois, perguntando se na família havia alguma doença estranha, algum mal que desse em homem adulto, alguma coisa de lua, de apagão, de sumiço. A velha fechou a cara e mandou não mexer com o que era melhor deixar quieto. Não explicou, não negou, não fez escândalo, só cortou o assunto. E quando um mais velho reage assim, minha mãe dizia: "O silêncio fala muito." Vieram outras sextas. Numa delas, os cachorros da fazenda começaram a rosnar sem sair do lugar, todos olhando para o mesmo rumo do mato. Noutra, um deles simplesmente se enfiou debaixo da mesa e não quis mais sair. Teve uma noite em que a comadre ouviu passos pesados rondando a casa, devagar, junto da parede. Noutra, o trinco de uma janela mexeu de leve, como se alguma coisa farejasse as frestas. Teve madrugada em que o cachorro amarelo da cozinha gania baixinho, com o rabo entre as pernas, e a chama da lamparina parecia tremer mais do que devia. Minha mãe não dizia que viu todas essas coisas com os próprios olhos. Ela era cuidadosa nisso. Falava sempre o que a empregada contou e o que conseguiu notar com a cabeça de menina. Mas a soma dos relatos foi virando uma certeza abafada dentro da fazenda. A comadre, com o passar dos dias, deixou de dormir direito. Segurava o bebê até quando ele já estava pesado de sono. Mandou os dois maiores passarem mais tempo perto de parentes em outras casas quando podia inventar desculpa. Qualquer distância parecia proteção. O problema maior era que ela não tinha para onde correr de vez. Mulher naquela época não pegava os filhos e sumia com facilidade. Ainda mais sem dinheiro próprio e sem poder explicar o motivo real. Se falasse a verdade, podia ser chamada de louca. Se ficasse, arriscava a vida das crianças. Minha mãe dizia que esse aperto, mais do que o susto do ataque, foi o que acabou com o brilho da comadre. Eu sempre pedi que minha mãe repetisse a parte em que a comadre começou a desconfiar que o próprio compadre talvez soubesse de alguma coisa, e ela contava com cuidado. Havia manhãs em que ele voltava cansado demais, com arranhão no braço, lama na barra da calça, carrapicho grudado na roupa, como quem tinha passado a noite em mato fechado. Antes mesmo que alguém perguntasse, ele soltava alguma desculpa pronta. Cerca arrebentada, cavalo assustado, tombo na estrada, briga boba de jogo, explicação demais, cedo demais. Isso, para minha mãe, era um sinal ruim, porque quem não deve não corre na frente da pergunta. Teve uma sexta em especial, semanas depois do ataque no chiqueiro, que marcou muito minha mãe. Ela lembrava porque o ar estava abafado e a lua saiu por trás do mato enorme, branca demais. O compadre ficou em casa até mais tarde, sem querer sair, andando de um lado para o outro. Não jantou direito. Passava a mão no peito e na nuca, incomodado. A comadre, com o bebê já maiorzinho, ficou em estado de alerta desde o fim da tarde. Rosa espalhou sal grosso perto da porta e botou um ramo de arruda na janela do quarto. Tudo isso minha mãe viu. Não entendeu por completo, mas viu. Quando a noite já estava alta, o compadre entrou no quarto com a cara péssima. Sentou na beirada da cama, respirando pesado. A comadre tinha colocado o menino no berço ao lado e ficou de olho nele. Segundo o que Rosa contou, em certo momento, o homem perguntou onde estavam os outros dois filhos. Ela respondeu que tinham dormido no quartinho dos fundos com a empregada. Ele ficou olhando em silêncio. Depois olhou para o berço. E foi aí que a comadre, sem pensar, saiu da cama e se colocou entre ele e a criança. Minha mãe dizia que essa cena nunca saiu da cabeça dela, embora ela não estivesse presente no quarto. Quem descreveu foi Rosa, que ouviu mais tarde da própria comadre, quase sem voz. Os dois ficaram se olhando em silêncio. O homem com uma cara de luta interna, de dor, de raiva, de cansaço. A mulher tremendo, mas firme,
protegendo o filho. O compadre acabou saindo do quarto sem falar mais nada e deixou a porta da frente aberta ao ir para o terreiro. O resto daquela madrugada foi de puro terror. Alguma coisa rondou a casa. Houve passos, raspão na parede, um baque perto do poço, sombra grande passando na janela e, por fim, um uivo que minha mãe nunca conseguiu esquecer do jeito que Rosa descrevia. Não era uivo de cachorro comum, ela dizia. Tinha alguma coisa de sofrimento ali. Alguma coisa de bicho e de homem misturado. Um som comprido, rasgado, triste e ruim ao mesmo tempo. Quando o dia clareou, o compadre voltou para a cozinha coberto de lama e com o rosto abatido. A comadre olhou para ele e, pela primeira vez, segundo Rosa, pensou não só em medo, mas também em pena. Não pena que apaga perigo. Pena do homem talvez preso numa desgraça maior do que ele mesmo. Esse pedaço da história sempre me deixou dividida, porque minha mãe falava que, tempos depois, em conversa mais fechada, a comadre contou a Rosa que o compadre deu um sinal de que tinha consciência parcial do próprio mal. Não chegou a confessar coisa nenhuma, nem a dizer, eu sou isso, ou eu faço aquilo. Mas soltou uma frase que doeu mais do que uma confissão inteira. Pediu que em certas noites, se ela ouvisse qualquer coisa lá fora, não saísse de jeito nenhum. Só isso. Como quem sabia que alguma parte dele escapava. Como quem tinha vergonha até de pôr o nome naquilo. A comadre passou então a viver contando os dias pela lua. Tinha semana em que quase se convencia de que tudo podia ter sido uma loucura só. Um susto aumentado pelo medo, uma coincidência ruim. Mas bastava chegar a sexta de lua cheia e a casa inteira voltava a endurecer. Cachorro estranho, homem inquieto, mato calado, criança recolhida, reza sussurrada. Minha mãe dizia que até os talheres pareciam fazer menos barulho na mesa nessas noites. Ela mesma, aos 10 anos, começou a evitar olhar para o compadre de frente. Tinha receio de encontrar nos olhos dele algum resto daquilo que Rosa descrevera no chiqueiro. Ao mesmo tempo, o homem não fazia nada escancarado de dia. Às vezes até perguntava à minha mãe se ela tinha estudado a tabuada ou ajudado a mãe em casa, naquele jeito seco de adulto do interior. E esse contraste perturbava mais ainda uma menina. Como pode alguém ser tão comum debaixo do sol e tão assustador quando a lua sobe? Minha mãe cresceu com essa pergunta atravessada. O ponto de virada final veio quando a comadre entendeu que não conseguiria proteger os filhos ficando ali. Minha mãe me contava isso com um peso enorme, porque dizia que a mulher demorou demais para tomar coragem. Não por falta de amor, pelo contrário. Foi justamente por ser mãe, por ter medo do que a espera fora dali podia fazer com 3 crianças pequenas, que ela resistiu o quanto deu. Mas houve uma noite em que a coisa voltou a rondar a casa de um jeito próximo demais. O trinco mexeu, a janela gemeu. Os cachorros silenciaram de uma vez, e o bebê acordou chorando como se sentisse o perigo antes de todo mundo. A comadre passou a madrugada no chão do quarto com o menino no peito e decidiu, sem contar nada claro a ninguém, que ia embora assim que pudesse. Rosa ajudou em segredo. Juntaram roupa, pano, o pouco de dinheiro guardado, documentos, pequenas coisas de valor, tudo aos poucos, sem levantar suspeita demais. Minha mãe viu essa movimentação e estranhou, mas só entendeu muito tempo depois. A desculpa combinada seria visita a parentes. O problema era conseguir sair num dia certo, antes que a lua, o hábito e o medo alcançassem de novo a casa. A última sexta-feira da comadre na fazenda do Sobradinho, segundo minha mãe, ficou marcada por um detalhe que sela tudo. O compadre passou o dia quieto demais. Nem tentou disfarçar o mal-estar. No fim da tarde, sentou do lado de fora e ficou afiando uma faca na pedra. Não como quem prepara serviço, mas como quem precisa ocupar as mãos para não enlouquecer. A comadre estava pronta, esperando um parente vir buscá-la com as crianças. O homem reparou no jeito da casa, nas trouxas meio escondidas, no nervosismo dela. Não fez escândalo. Não cobrou explicação longa.
só observou. Quando a lua começou a aparecer por trás do mato, ele se levantou, pegou o chapéu e passou perto da comadre. A fala que soltou nesse instante atravessou minha mãe por toda a vida, porque Rosa contou chorando. Ele disse bem baixo, para a mulher ir embora naquela noite e não esperar por ele. Não disse, fuja de mim. Não disse, eu sou isso. Não disse, me perdoa. Só mandou que fosse embora. Isso para minha mãe valia quase como uma confissão. Talvez a maior que ele conseguia fazer. Pouco tempo depois, o parente chegou com o carro e a comadre saiu da fazenda levando os filhos. Não olhou para trás. Minha mãe me contou que lembrava bem do som do carro de boi indo pelo caminho, da casa ficando distante e de um uivo comprido vindo do rumo do mato, logo depois que passaram da porteira. Ninguém comentou nada. O homem que conduzia os bois só fez o sinal da cruz e tocou mais depressa. Minha mãe nunca soube se, naquela mesma noite, o compadre ainda estava em forma de homem quando a família partiu, ou se já tinha ido engolido pela própria sina. Essa dúvida ficou. Depois da saída da comadre, a história não morreu ali. Pelo contrário, ela passou a circular em sussurros. Minha mãe dizia que as notícias da região começaram a se juntar como pedacinhos de pano rasgado. Um vizinho contou que porcos andavam aparecendo apavorados de um jeito esquisito. Outro jurou ter visto um bicho alto demais atravessando uma estrada de terra perto da mata. Um vaqueiro evitava passar sozinho por certo trecho em noite de lua grande. Havia fala de cachorro que se escondia sem motivo, cavalo que empacava olhando para o escuro, galinha que amanhecia alvoroçada depois de madrugada quieta demais. Nada disso provava nada sozinho. Mas quem conhecia o começo da história juntava tudo em silêncio. Minha mãe nunca soube ao certo o fim do compadre. Uns diziam que ele sumiu. Outros falavam que foi visto anos depois, envelhecido antes da hora, morando longe, quase sem conversa com ninguém. Havia quem jurasse que encontraram o chapéu dele perto de um córrego e nada mais. Em cidade pequena, uma história assim nunca tem só uma versão do final. Talvez porque o povo precise preencher o que ficou em aberto. Talvez porque certas coisas não aceitem desfecho limpo. O que minha mãe sempre afirmava é que a comadre nunca voltou para viver com ele. E, sinceramente, depois do que ouvi, eu também nunca esperei outra coisa. Com o passar dos anos, minha mãe foi ficando mais velha, mas não perdeu os detalhes. Eu via isso no rosto dela. Tinha assunto da juventude que vinha quebrado, confuso, distante. Essa história não. Essa vinha inteira. Quando ela falava do coeiro vermelho, parecia ver o pano na frente dos olhos. Quando repetia o momento do sorriso, eu sentia como se ela ainda estivesse na porta da cozinha, olhando os fiapos presos nos dentes do homem. E minha mãe não era mulher de alimentar fantasia. Era firme, prática, trabalhadora. Justamente por isso, quando contava, me dava mais medo, porque não vinha com exagero. Vinha seca, direta, do jeito que coisa real costuma chegar. Houve um tempo em que eu tentei achar explicação mais comum. Pensei em homem violento disfarçando ataque. Pensei em loucura. Pensei em bicho comum confundido pelo pavor. Pensei em invenção da empregada para cobrir outro segredo. Eu mesma me debati com isso, porque a cabeça da gente quer encaixar o impossível em alguma gaveta conhecida. Só que toda vez que eu levantava uma hipótese, a imagem do pano vermelho voltava. O bebê no colo. O ataque vindo reto nele. O grito da mãe. Os fiapos nos dentes do marido ao amanhecer. E eu me rendia outra vez ao que não sei explicar. Talvez seja justamente por isso que essa história ficou tão viva em mim. Ela não me deixa confortável de nenhum jeito. Se eu aceito que era mesmo lobisomem, o mundo fica mais escuro do que eu gostaria. Se eu nego, preciso encarar que uma mulher foi aterrorizada e quase perdeu o filho por algo ainda pior, vindo de alguém de dentro da casa. Em qualquer dos dois casos, o medo permanece. Minha mãe parecia ter chegado a essa mesma conclusão. Ela não perdia tempo discutindo o nome.
Dizia só que havia males que tomavam a pessoa por dentro e que algumas famílias carregavam segredos pesados demais para a luz do dia. Outra coisa que sempre ficou martelando em mim é o fato de o bicho ter ido no bebê. Não no porco, não na mulher por inteiro, não numa criação qualquer. Foi no bebê enrolado no pano vermelho. Minha mãe dizia que Rosa tinha certeza disso. A criatura viu a criança e mudou o impulso. Isso tornava tudo mais íntimo, mais feio, mais difícil de suportar. Como se houvesse algum laço torto naquela fome. Como se a própria casa tivesse sido virada do avesso. Foi esse detalhe, segundo minha mãe, que destruiu de vez a comadre por dentro. Porque depois dessa noite, ela nunca mais conseguiu olhar o marido e ver só o pai dos seus filhos. Tem gente que ouve relato assim e quer prova, quer medida, quer testemunha de cartório, quer lógica arrumada. Eu entendo. De verdade. Só que interior antigo não guardava a prova do jeito que se guarda hoje. O que ficava eram marcas em gente viva. O olhar mudado de uma mulher. O silêncio pesado de uma empregada. O medo de uma menina de 10 anos que ouviu aquilo perto demais e nunca mais esqueceu. Para muita coisa, era só isso que existia. E às vezes é exatamente isso que torna tudo mais forte. Porque a história não chega polida, chega humana. Falha, mas cheia de peso. Minha mãe morreu ainda com essa lembrança inteira na cabeça. Nas últimas vezes que tocou no assunto, já mais velha, ela falava mais devagar, mas não tirava um detalhe importante. Sempre voltava à mesma cena. A manhã clara, o compadre cansado na porta, a comadre segurando o menino, o sorriso sem importância que ele deu, e então a descoberta. Fiapos vermelhos presos entre os dentes. Um detalhe pequeno demais para quem está de fora, mas grande o bastante para destruir uma vida inteira. Era nesse ponto que minha mãe se calava. Não porque faltasse assunto, porque ali, segundo ela, estava toda a verdade de uma vez. Eu carrego essa história comigo do jeito que recebi. Não digo que vi com meus olhos. Não digo que posso provar. Digo que ouvi da minha mãe, que tinha 10 anos quando tudo aconteceu na fazenda do Sobradinho, em Quirinópolis, e que essa memória entrou nela pela voz da empregada que presenciou o desespero daquela casa. E também digo que nunca, em toda a minha vida, ouvi minha mãe falar de outra coisa com tamanha seriedade. Ela podia esquecer nome de vizinho, embaralhar data de viagem, trocar a ordem de causos menores. Mas essa não. Essa ela guardou como quem guarda um pedaço de noite dentro do peito. Às vezes, quando eu penso demais nisso, me pego imaginando a comadre muitos anos depois, já longe, olhando a lua da janela de outra casa, com os filhos dormindo em segurança, mas sem conseguir sentir alívio por completo. Porque há medos que não acabam quando o perigo vai embora. Eles ficam no corpo, ficam no ouvido, ficam na forma como a gente tranca a porta. Eu acho que minha mãe entendeu isso cedo demais, aos 10 anos, ouvindo uma história pesada demais para a idade dela. E talvez por isso, ela sempre me contasse com esse cuidado grave, quase como aviso. Não um aviso sobre lobisomem de lenda, mas um aviso sobre o tipo de mal que pode morar perto sem que ninguém perceba. Hoje, quando lembro do jeito como ela narrava, eu sinto que a parte mais forte desse caso nem é a criatura no chiqueiro. É a manhã seguinte. O retorno do homem. A normalidade falsa batendo na porta. Porque o terror de verdade, pelo menos nessa história, não veio gritando no escuro. Ele entrou em casa pedindo café. Se você ouviu até aqui e quer mais relatos assim,